Ah, se você é dos anos 90, com certeza vai sentir saudades do Sítio do Pica-Pau Amarelo. No vídeo de hoje nós vamos contar um pouquinho da biografia de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é a sua obra de maior destaque na literatura infantil. Criou a editora Monteiro Lobato e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil do nosso país e de toda a América Latina. Ao lado da literatura infantil, Monteiro Lobato também deixou extensa obra voltada para o público adulto. Retratou os vilarejos decadentes e a população do Vale do Paraíba, quando a crise do café. Situa-se entre os autores do pré-modernismo, período que precedeu a Semana da Arte Moderna. Lobato também foi jornalista, tradutor e empresário. Fundou a Companhia Petróleo do Brasil, a qual se dedicou por 10 anos. Sua infância. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Foi alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca do seu avô, o Visconde de Tremembé. Desde criança, Monteiro Lobato já mostrava seu temperamento irrequieto e aos 10 anos escandalizou sua família, tradicionais fazendeiros do Vale do Paraíba e amigos do imperador Pedro II, quando se recusou a fazer sua primeira comunhão. Adolescência. Monteiro Lobato fez seus primeiros estudos em sua cidade natal. Em 1896, com 14 anos, foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras. Em 1898, ficou órfão de pai e logo em seguida perdeu sua mãe, ficando aos cuidados do avô. Ao nascer, Lobato foi registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato, mas após a morte do pai, em 13 de junho de 1898, queria usar a bengala que pertencera ao pai e tinha as iniciais JBML gravadas no topo do castão. Por isso, resolveu mudar de nome para que as iniciais ficassem iguais à do pai. Então, passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato. Sua formação. Sob a imposição do avô em 1900, Lobato ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, embora preferisse estudar Belas Artes. Nesse período, morava em uma república de estudantes localizada no centro de São Paulo, junto com seus amigos Godofredo Rangel, Lino Moreira e Raul de Freitas. O grupo se reunia para cuidar da vida literária e escrevia para um jornal publicado em Pindamonhangaba, de propriedade de Benjamin Pinheiros. Usando vários pseudônimos, faziam oposição ao prefeito da cidade. Monteiro Lobato manteve uma amizade duradoura com Godofredo Rangel e trocaram correspondência por 40 anos, que mais tarde foram reunidas em um livro chamado A Barca de Gleire. Lobato escrevia também para o Jornal da Faculdade, quando já mostrava sua preocupação com as causas nacionais. Na festa de formatura, em 1904, fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Neste mesmo ano, voltou para Taubaté, prestou concurso para a promotoria pública, assumindo cargo na cidade de Areias, no Vale do Paraíba, no ano de 1907. Monteiro Lobato casou-se com Maria Pureza da Natividade em 28 de março de 1908. Com ela teve 4 filhos, Marta, Edgar, Guilherme e Ruth. Em 1911, perdeu seu avô, herdando a fazenda Buquira, para onde se mudou, pretendendo ser fazendeiro. Começou a escrever o conto O Boca Torta, que seria o primeiro de uma série que mais tarde foram reunidos sob o nome de Urupês. Publicações polêmicas. No dia 12 de novembro de 1912, foi publicado no jornal Estado de São Paulo uma carta que Monteiro Lobato havia enviado à redação, intitulada Velha Praga, que causou grande polêmica, pois criticava as queimadas, a ignorância e a miséria do caboclo que prejudicavam o desenvolvimento da agricultura na região. Em 1917, vendeu a fazenda e foi morar em Caçapava, quando fundou a revista Paraíba. Nos 12 números publicados, teve como colaboradores Coelho Neto, Olávio Bilac,
Cassiano Ricardo, entre outras importantes figuras da literatura. Neste mesmo ano, comprou a Revista do Brasil, de programa nacionalista. Tornou-se editor e publicava seus artigos. Transformou a revista em um núcleo de defesa da cultura nacional. No dia 20 de dezembro de 1917, Lobato publicou no jornal O Estado de São Paulo um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação?, quando criticou os quadros de Anita Malfatti, pintora paulista recém-chegada da Europa, o que lhe custou a ruptura com os líderes da Semana da Arte Moderna. Em 1918, Monteiro Lobato publicou sua primeira coletânea de contos, Urupês, quando traçou a paisagem das cidades por onde passou o perfil do Jeca Tatu, um caipira apontado pela pobreza, pelo marasmo e pela indolência, que o tornava incapaz de auxiliar na agricultura. A figura do Jeca Tatu, descrita por Monteiro Lobato, chamou a atenção de Rui Barbosa, que o citou em um discurso na campanha presidencial de 1918, como um protótipo do caipira brasileiro abandonado à miséria pelos poderes políticos. A obra se tornou famosa e a polêmica sobre a veracidade da figura do Jeca Tatu se espalhou por todo o país. Para alguns, fiel e para outros exagerada. Na quarta edição do livro, Lobato pediu desculpas ao homem do interior. Seus primeiros livros infantis. Entusiasmado com o sucesso de Urupês, em 1919, Monteiro Lobato fundou a editora Monteiro Lobato, a primeira editora nacional, através da qual publicou seus primeiros livros infantis. Em 1921, publicou Narizinho Arrebitado, que depois passaria-se a chamar-se Reinações de Narizinho. Em seguida, publicou Saci, em 1921, e O Marquês de Rabicó, em 1922. As obras infantis fizeram um grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens e outros livros, girando todos ao redor do sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1924, a Revolução Paulista levou sua editora à falência. Depois de vender tudo, Lobato e o amigo Octales fundaram outra editora só para imprimir livros didáticos, a Companhia Editora Nacional, e mudou-se então para o Rio de Janeiro. A defesa do petróleo. Em 1927, Lobato foi nomeado por Washington Luiz adido cultural do Brasil nos Estados Unidos. O grande progresso industrial que observou levou-o a desejar o mesmo para o Brasil. Em 1931, Monteiro Lobato retornou ao Brasil e no ano seguinte publicou suas impressões sobre a viagem aos Estados Unidos em América e deu início à fundação de uma companhia nacionalista pela produção de ferro e petróleo. Fez várias conferências e insistiu na existência de petróleo no subsolo brasileiro, mesmo que os técnicos estrangeiros afirmassem o contrário. Contra as pretensões empresariais de Monteiro Lobato, erguiam-se interesses poderosos e a Itabira Iron defendia para si o monopólio do ferro brasileiro e procurava a qualquer custo forçar o governo a lhe assegurar o privilégio. Na defesa de suas empresas, Lobato resolveu reunir todos os fatos e, em 1936, publicou O Escândalo do Petróleo e do Ferro. Ao fim de 10 anos de luta, em 1941, em plena ditadura Vargas, por seu ataque ao Conselho Nacional do Petróleo, Lobato foi condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional a 6 meses de prisão, porém cumpriu apenas metade da pena. Politicamente perseguido, Monteiro Lobato mudou-se para a Argentina, onde viveu por um ano. Em 1947, regressou ao Brasil. Faleceu em São Paulo no dia 5 de julho de 1948 de problemas cardíacos. Em sua homenagem, no dia 18 de abril, dia do seu nascimento, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Obra de Monteiro Lobato. A obra de ficção de Monteiro Lobato foi classificada como pré-modernista por duas características fundamentais: o regionalismo e a denúncia da realidade brasileira. A obra regionalista dá a dimensão exata do Vale do Paraíba paulista no início do século XX, sua decadência após a abolição da escravatura e do declínio da agricultura cafeeira, tão bem retratados nos contos de Cidades Mortas. Literatura geral.
Entre as obras de literatura geral de Monteiro Lobato, há livros de ficção e outros sobre questões sociais, políticas e econômicas, mas todos apresentam caráter nacionalista e de interesse pelos problemas do país e pela construção de um futuro melhor. Além das já citadas obras de literatura geral, destacam-se também Negrinha, A Onda Verde e O Macaco que se fez Homem. Literatura infantil. A literatura infantil de Monteiro Lobato, além de apresentar um aspecto moralista e pedagógico, não abandonou a luta pelos interesses nacionais e retratou os tipos de nossas tradições e os temas mitológicos. Em 1960, a obra de Monteiro Lobato foi levada para a televisão no seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde as bonecas falam e as crianças convivem com mitos e fábulas. Entre os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo criados por Lobato, destacam-se a boneca Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa, Tio Barnabé, o Saci e a Cuca. Elementos racistas. O livro Caçados de Pedrinho, publicado em 1933, que fez parte do Programa Nacional Biblioteca na Escola do Ministério da Educação, foi questionado pelo movimento negro por conter elementos racistas. O livro relata a caçada a uma onça que está rondando o sítio. É guerra das boas, não vai escapar ninguém, nem tia Anastácia, que tem cara preta. E esse foi mais um vídeo onde contamos sobre a biografia de pessoas importantes e relevantes no nosso meio. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E lembre-se de comentar quem você gostaria de ver por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Cansou de ter uma vida mediana? Sempre aquela mesmice, nada muda, nada evolui. Você se sente estagnado e até perdido. Você começou a aceitar a ideia de que a vida é assim mesmo e não tem jeito. Só se dá bem quem tem sorte e veio de família rica. Se você fechar o olho agora, você sabe exatamente a vida que você quer ter. Você sabe o carro que você quer ter, a casa que quer ter. Sabe como você gostaria de ser visto por outras pessoas. Os próximos segundos desse vídeo podem ser os segundos mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar como que você pode receber notificações diárias no seu celular, assim como essas que tá passando aqui na tela. E isso usando só o seu Instagram e WhatsApp 30 minutos do seu dia. Mas antes de eu te revelar essa descoberta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicolas Fernandes, eu sou o pai da Isabela, eu moro no interior de São Paulo e eu sou empresário, atuo com negócios online há mais de 7 anos. Somente no ano de 2020 eu tive um faturamento de 7 milhões na internet.